Fala, senhoras e senhores, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Nesse vídeo, a gente vai falar de um plugin do 3D Max chamado Floor Generator. Ele é muito usado pela galera de arquitetura para criar pisos. E nesse vídeo você vai entender todas as configurações desse plugin. Então, vamos para o vídeo. Estamos aqui no 3D Max e a primeira dica que eu posso dar para vocês é que o Floor Generator ele pode ser aplicado a qualquer superfície plana, seja ela polígono ou shape. Então, a gente vai criar aqui um plano e vamos criar aqui alguns shapes também para que vocês possam ver que ele pode ser aplicado em qualquer formato. Vamos criar um shape aqui bem aleatório. Vamos aqui para a nossa vista de perspectiva. Vamos tirar esse grid horrível e vamos aplicar o nosso Floor Generator aqui nas nossas formas. Mas vou diminuir aqui já um pouquinho, vamos botar aqui um 15 por 10, para a gente poder ver bem ele atuando aqui. Vamos aplicar aqui no círculo e na nossa forma aleatória. E a gente pode ver que ele foi aplicado em todos os nossos objetos, seguindo a forma desses objetos. Caso a gente tente aplicar ele em algum objeto que não seja 100% plano, ele vai dar um erro para a gente e pode até travar o seu Max. Eu vou fazer esse teste aqui só para vocês verem. Vamos criar aqui um retângulo mesmo. Vamos ativar aqui o Edit Spline. Vamos puxar um vértice aqui, só para ele deixar de ser plano. E vamos aplicar o nosso Floor Generator. Como vocês podem ver, ele deu uma sequência de erros aí para a gente, e isso pode até travar o seu Max. Inclusive, eu acho que é isso que vai acabar acontecendo aqui. Como eu disse, o 3D Max fechou aqui, eu tive que abrir de novo, mas vamos continuar. Vamos criar um plano aqui. Vamos colocar aqui um 50 por 50. Vamos para a nossa vista aqui de perspectiva. Tirar o grid. E vamos aplicar novamente o nosso Floor Generator. Então vamos lá para as configurações do nosso plugin. Aqui, primeira opção, a gente escolhe o padrão que a gente quer para o nosso piso. Eu vou mostrar aqui para vocês o site do fabricante e esses são os 5 padrões que a gente tem no nosso plugin. Sendo que, para a gente ter acesso aos 5 padrões, a gente tem que ter a versão paga do Floor Generator. Caso a gente pegue a versão free, a gente só vai ter acesso a esse primeiro padrão que seria o Standard. Então, eu vou usar o Standard. Caso você queira pegar a versão gratuita, você consegue acompanhar o nosso tutorial, mas independente do padrão que você escolha, as configurações são as mesmas. Então, vamos lá, vamos começar aqui a configurar o nosso Floor Generator. Nessa aba aqui, Board Size, é a aba que a gente vai controlar o tamanho das tábuas do nosso piso. Então, a gente vai botar aqui novamente o nosso 15 por 5. Então, nós temos 15 de comprimento e 5 de largura. Porém, a gente tem esse Lzinho aqui ativado. Com o L ativado, ele cria as tábuas padronizadas. Mas se a gente desativar ele tanto para o comprimento quanto para a largura, a gente pode definir uma margem para o tamanho das tábuas. E aí ele cria essas tábuas aleatoriamente para a gente. Então, no caso aqui, a gente tem 15 de máximo de comprimento e no nosso mínimo a gente pode botar aqui, por exemplo, 12. E aqui a gente tem a largura, que temos 5, e a gente pode botar aqui, por exemplo, 3. Então a gente vê aqui que ele cria aleatoriamente tábuas dentro dessas especificações que a gente colocou. E a gente tem aqui uma configuração que ela se repete em vários pontos do Floor Generator, que é o spread. O que o spread faz? Ele basicamente controla a distribuição dessa aleatoriedade. Ou seja, ele aqui em 0,5 ele vai distribuir igualitariamente tanto o máximo quanto o mínimo. Ou seja, a gente vai ter tábuas com 15 e tábuas com 12 de forma uniforme.
Entretanto, se eu quiser que tenha mais tábuas com 15 e poucas com 12, então eu aumento esse valor e aí ele vai chegando mais próximo das tábuas com 15 até se ficar 1, todas as tábuas terão 15. E o contrário também funciona. Abaixo de meio, ele vai tendo mais tábuas com 12 e conforme vai chegando no zero, todas as tábuas ficam com 12. E funciona igual aqui na largura. Se a gente subir, mais tábuas terão 5 até chegar todas com 5 e abaixo de meio, mais tábuas terão 3 até chegar todas com 3. Então vamos ativar aqui novamente para seguir o nosso padrãozinho. Ele ativado, a gente só tem aqui o 15, então independente do valor aqui do spread, não faz diferença nenhuma no nosso objeto. Nossa próxima configuração, ela diz qual é o espaçamento entre as tábuas do nosso piso. Então aqui a gente tem as nossas tábuas e entre essas tábuas a gente tem 0,2 centímetros entre cada uma dessas tábuas. E a gente pode aumentar para aumentar esse distanciamento ou diminuir até chegar a zero e todas as tábuas ficarem coladas. E novamente aqui a gente pode desativar o L e controlar individualmente a distância do comprimento e da largura. Vamos voltar aqui. Vamos colocar 1 e esse mínimo e máximo do offset ele vai criar uma randomização na aproximação das nossas tábuas. Ou seja, a gente tem aqui uma configuração de 20%, então nós temos aqui uma tábua e 20% dela vai ficar aqui para fora sobre a outra tábua da próxima linha. Então ele sempre vai manter esse alinhamento aqui, 20%, 20%, 20%, e a gente pode aumentar ou diminuir se a gente colocar 100% ou zero, dá no mesmo, todas as tábuas ficam alinhadas. A gente pode colocar aqui, por exemplo, 50%, então essa junção vai ficar na metade da tábua da próxima linha para criar esse padrão. E a gente pode desativar aqui e também criar uma randomicidade em cima disso. Ou seja, a gente pode colocar mínimo 20, no máximo a gente pode colocar aqui 80, e ele cria esse padrão randômico aqui para a gente, nesse alinhamento das nossas tábuas. Vamos ativar aqui novamente. Vamos deixar aqui em 50% e continuar a nossa configuração. Mas aqui embaixo a gente tem a configuração de extrusão e de bevel. Então vamos colocar aqui do lado e vamos desativar o bevel por enquanto. O extrude todo mundo já conhece. Vamos ativar aqui para a gente ver as edges. E o extrude é só o tamanho da altura das nossas tábuas. Então, quanto menos e quanto mais, ele controla a altura das nossas tábuas. Eu vou colocar aqui meio, por exemplo. E o bevel, ele é esse chanfrozinho que ele coloca na parte de cima das nossas tábuas. Então, a gente pode também aumentar e diminuir o nosso bevel. Sendo que eu vou colocar aqui meio, e a gente tem essa opção de outline, que para editar essa opção, a gente tem que desativar esse Lzinho aqui do lock. Então, o que, que essa opção faz para a gente? Ela vai controlar o tamanho desse polígono de cima da nossa tábua, sem alterar a altura do nosso bevel. Então, a gente pode aqui aumentar e diminuir, e esse polígono fica maior e menor, sem alterar a altura do nosso bevel. Vamos deixar aqui o lock ligado. Vamos tirar aqui o bevel por enquanto, que depois a gente vai criar esse chanfro com outro modificador. Seguindo para a próxima aba, a gente tem a aba de variação das nossas tábuas. Então vamos colocar aqui na visão de cima e aqui a gente pode variar a rotação das nossas tábuas. Como vocês podem ver, nossas tábuas elas estão todas retinhas aqui, sem nenhuma variação de rotação. Então a gente pode colocar aqui, por exemplo, um máximo de 45 de rotação, e aí a gente vai ter as nossas tábuas aleatórias de 0 até 45 de rotação. Entretanto, vocês podem ver que nenhuma dessas tábuas chegou de fato a 45 graus de rotação. Por quê? Porque esses valores da variação das nossas tábuas
eles sofrem uma limitação de acordo aqui com o espaçamento que a gente tem entre essas tábuas. Então, por exemplo, posso botar até aqui 90 graus, que não vai fazer diferença, porque ele só vai trabalhar dentro desse 1 centímetro aqui de distância entre as nossas tábuas. Então, se a gente quiser de fato chegar nesses valores que a gente joga aqui, a gente tem que aumentar bastante a distância entre as nossas tábuas, e aí a gente vê que essa rotação ela vai começando a ficar maior de acordo com o espaçamento que as tábuas têm para trabalhar essa rotação. Então, a princípio, eu vou deixar nosso espaçamento aqui em 5 para ficar bem claro as configurações que a gente vai fazendo. E, novamente, a gente tem o spread aqui, que controla a distribuição desses valores. Se a gente colocar para mais tábuas vão chegar no valor mais alto, e para baixo, menos tábuas vão chegar nesse valor, até que todas fiquem retas. Vamos deixar aqui o meio mesmo, e vamos, a princípio, tirar essa rotação aqui. O offset aqui, ele segue a mesma lógica, sendo que a gente pode controlar aqui o offset de x, com o lock ligado, o que a gente usar em x, ele usa em y, ou a gente pode desativar aqui o Lzinho e a gente bota individualmente os valores de x e y. Então eu posso colocar aqui um offset de 5, por exemplo, de máximo, eu posso colocar um mínimo de 1, e vamos mexer aqui no X, vamos botar 10, por exemplo. E a gente vê que ele cria essa aleatoriedade de distribuição até as nossas tábuas chegarem a quase colarem aqui. É claro que, novamente, eles têm essa limitação aqui do espaçamento entre as nossas tábuas para poder chegar nesses valores de 5 e 10 centímetros. Vamos voltar aqui, vamos ativar o lockzinho e vamos zerar essa configuração aqui. Nossa próxima configuração, que é esse tilt, deixa eu chegar aqui as tábuas um pouco mais próximas. Vamos tirar aqui. E esse tilt, ele basicamente ele vai mexer em alguns vértices das nossas tábuas para poder criar tábuas bem irregulares. Então a gente também tem o mínimo e o máximo, e a gente pode aumentar aqui e a gente vê que alguns vértices eles saltam para criar essa irregularidade no nosso piso. A gente pode aumentar o mínimo também, e aí não vai ter mais nenhuma que tenha o vértice alinhado nas nossas configurações padrões ali do extrude. E também temos o spread aqui para fazer esse controle, criando mais aleatoriedade ou um pouco menos. Vamos zerar aqui essas configurações também. E aqui nós temos a última configuração de variação, que é esse Max Overlap. O que seria o overlap? O overlap ele permite que as tábuas elas se cruzem, ou seja, uma tábua vai ocupar o mesmo espaço da outra. Como a gente deixou em zero, a gente viu que por mais que a gente colocasse valores aleatórios bem grandes nas nossas configurações, elas sofriam a limitação do espaçamento para poder chegar naquelas configurações. Então, por exemplo, se eu colocar aqui 90 graus e eu permitir que ele gere um overlap para mim, ele vai começar a cruzar essas tábuas. E as tábuas começam a ocupar aqui o mesmo espaço, fazendo esse padrão aleatório para a gente. É claro que num piso real isso não acontece, mas dependendo aí da sua necessidade, eles têm aqui essa opção para a gente criar esse tipo de aleatoriedade. Nossa próxima aba é o General, e ela basicamente controla o nosso padrão como se ele fosse uma textura. Então a gente pode aqui aumentar a escala, que ele aumenta a escala de tudo, ou diminuir também essa escala, e ele vai diminuir a escala de tudo para a gente. Uma outra opção é o direcional, que ele vai rotacionar as nossas tábuas caso a gente queira que elas adotem uma direção diferente. Então a gente pode rotacionar aqui as nossas tábuas. Seed basicamente é o número de aleatoriedade, então a gente pode ir trocando aqui e ele vai criando novos padrões para a gente, caso a gente tenha necessidade de criar vários pisos com basicamente a mesma configuração, sem criar exatamente o mesmo padrão. O offset aqui, a gente pode correr esse padrão para um lado ou para o outro, tanto em X quanto em Y. E a nossa última opção dessa aba é esse Weld.
O que que o weld faz? Ele vai soldar os vértices das nossas tábuas. Então, se eu ativar aqui o weld, por exemplo, e aumentar esse valor aqui para 1, a gente vê que todos os vértices que tiverem até 1 centímetro próximo de outro, ele vai soldar para a gente, criando esse padrão que vocês podem ver. Se a gente diminuir um pouquinho, ele vai soldar uns, outros não, e aí vocês usam isso de acordo com a necessidade de vocês. Eu vou deixar aqui desativado. Agora a gente vai pular aqui essa aba de UV, vamos falar das outras abas e depois a gente volta para finalizar com essa aba de UV. Então a gente tem aqui uma configuração para a gente colocar o máximo de tábuas que o Floor Generator vai gerar para a gente. Isso aqui é até uma margem de proteção para o nosso sistema. Então, se você tem um computador aí um pouco mais fraco, você diminui esse máximo de tábuas aqui. E aí, quando ele chegar nesse número, ele para de gerar tábuas para tentar poupar o sistema de um possível travamento. O update aqui, se a gente deixar always, ele sempre vai atualizar a nossa malha conforme a gente vai lançando as nossas configurações, ou então a gente pode colocar ele aqui manual e a gente muda as configurações e aí ele só vai atualizar a malha quando a gente clicar em update. Então, por padrão, a gente deixa o always aqui, vamos voltar aqui ao 15. Mas caso você vá fazer muitas modificações e você já sabe exatamente o que você está fazendo, pode deixar no manual e isso poupa um pouco de processamento aí conforme você for mexendo nas suas configurações. Nossa penúltima abinha aqui é a abinha de preset. Então a gente pode vir aqui, salvar um preset, vou colocar aqui teste, e aí ele salva essas configurações aqui. E caso você precise aplicar essas mesmas configurações em algum outro objeto, a gente vem aqui, ativa o nosso Floor Generator. No caso aqui, ele já ativou a última configuração que a gente usou, então a gente pode, sei lá, zerar aqui algumas configurações, né? Ou vamos colocar aqui algo bem aleatório. E quando a gente vir aqui na nossa abinha, a gente carrega aquele preset que a gente salvou. E dá o update aqui para ele atualizar. Vamos deletar, vamos voltar aqui para o nosso. E agora a gente tem aqui, por último, a abinha de crédito, que não tem nada demais, falando apenas da nossa versão e tal, do criador aqui, a gente tem o site da empresa que criou o Floor Generator. E agora, para fechar, vamos falar dos nossos UVs. O que, que são essas configurações aqui de UV? O UV Channel é onde ele vai aplicar essas configurações aqui embaixo. Então, você pode trocar o canal de UV aqui, ele o padrão é 1 e é o que a gente vai usar. Então a gente tem aqui o nosso piso, eu vou diminuir esse espaço aqui para 0. Eu vou também regularizar aqui o nosso Generals e vou tirar essas aleatoriedades aqui. Agora a gente tem um piso aqui todo certinho. Então, a princípio, o que, que seria o nosso UV e essas opções aqui? Eu vou abrir aqui o nosso editor de material. Vamos criar aqui um material V-Ray padrão. Vamos aplicar. E eu criei também uma textura aqui para a gente fazer o teste e entender como isso funciona. Então, aqui, vamos colocar aqui no nosso Diffuse. E ele já aplicou aqui a nossa textura. A gente pode ver que a textura está meio borrada porque ela está em sentido diferente das nossas tábuas. Então eu vou vir aqui, vamos rotacionar 90 graus e a gente pode ver aqui a nossa textura aplicada. Eu vou desativar todas essas opções aqui e com todas elas desativadas, você vê que todas as tábuas elas estão exatamente com a mesma textura do mesmo jeito. Então, o que, que acontece com essas opções aqui? A gente pode deixar ele aleatoriamente flipar a nossa textura, tanto no sentido horizontal quanto no sentido vertical. E quando a gente ativa essas opções, ele cria uma aleatoriedade em cima da nossa textura para não ficar aquela textura igualzinha em cada tábua.
Então a gente pode ver aqui que a forma com que ele aplica a textura aqui pode não ser a mesma forma que ele aplicou a textura aqui, e assim sucessivamente ele cria mais, digamos, 4 texturas em cima de uma só para criar essa aleatoriedade. E esse random offset, tanto também na horizontal quanto na vertical, a gente só consegue ver isso aqui agindo se a gente tiver tábuas de tamanhos aleatórios. O que que essas opções fazem? Elas fazem com que o centro da nossa textura não fique sempre alinhado no centro da nossa tábua. Então, ele cria aqui uma randomicidade em cima da posição da nossa textura nas nossas tábuas. Eu vou criar aqui algumas tábuas aleatórias e aí ativar essas opções aqui. E vocês podem ver que em cada tábua ele fez um corte diferente numa posição diferente da nossa textura, criando uma textura ainda mais randômica em cima de apenas uma imagem que a gente tem. E para fechar, como eu mencionei, ao invés de eu usar as configurações aqui do Floor Generator, eu gosto de usar aqui o modificador Push para poder distanciar as nossas tábuas. E aqui a gente tem um controle um pouquinho melhor. E depois a gente vem aqui e usa o chanfer para poder chanfrar as nossas tábuas. A gente vem aqui, diminui esse valor e a gente tem um controle um pouquinho melhor aí sobre o chanfro das nossas tábuas. A gente pode aumentar aqui os segmentos para ficar mais redondinho e pode até trocar aqui a forma com que ele chanfra essas tábuas. Eu acho que esse aqui dá um resultado melhor do que aquele chanfro reto que o Floor Generator faz para a gente. Então, basicamente, essa é a configuração que eu uso quando eu vou criar os meus pisos. E esse é o plugin do 3D Max, o Floor Generator. No próximo vídeo do canal, eu vou mostrar duas formas para a gente criar texturas randômicas utilizando aqui o nosso piso, mas claro, você pode usar em outros objetos. E vou deixar o link do vídeo e um card caso vocês queiram ver esse vídeo quando ele for para o ar. Então, nesse vídeo é isso. Se vocês quiserem dar aquela moral para o amigo, vocês já sabem o que fazer. Um abraço e até o próximo vídeo.